Oi! Hoje eu vou ensinar a fazer esse cardigan que é perfeito para meia estação e você pode adaptar na cor e tamanho que quiser. Então, bora pro passo a passo. Eu vou usar uma agulha 4mm e o fio Amigurumi Soft da Círculo nas cores Mirante, Folclore, Orquídea e Flocos. A gente vai começar essa peça pelo painel das costas, mas primeiro eu vou ensinar a fazer a combinação de pontos e a troca de cor, beleza? Então, vou fazer uma amostrinha aqui e eu recomendo muito que você faça também, principalmente se quiser usar um outro fio. E aí eu vou começar aqui então com 15 correntinhas e no final eu vou colocar mais 4 correntinhas. Então, para fazer o painel das costas, depois eu vou mostrar certinho quantas correntinhas eu fiz, mas vai ser isso, vai ser o número de correntinhas que você quiser para a largura do painel e adicionando 4 correntinhas no final. Nessa receita, a gente vai intercalar carreiras de ponto alto duplo com ponto baixo. Na primeira carreira, então, faz 2 laçadinhas na agulha, conta ali a 5ª correntinha a partir da agulha, então, 2, 3, 4, 5, e nessa 5ª entra, puxa o fio lá atrás, tira 2 laçadinhas, puxa o fio lá atrás, tira mais 2 laçadinhas, puxa o fio e tira as últimas 2 laçadinhas. Esse é o ponto alto duplo. Essa primeira carreira vai ser toda com esse ponto. Então, em cada correntinha ali da base, coloca um ponto alto duplo. Chegando no final da carreira, a gente vai trocar de cor e eu vou te mostrar meu jeito favorito de fazer isso para não precisar arrematar muitos fios no final. Então, eu vou finalizar o último pontinho ali da carreira e vou cortar o fio. Então, o final do nosso ponto seria bem ali onde eu tô mostrando, ó. Mas a gente vai cortar deixando sobrar um pouquinho, como eu tô mostrando. E aí, a gente vai tirar a nossa agulha e vai desmanchar o finalzinho desse ponto, para ficar mais fácil de colocar a cor nova. Agora, eu venho com a nova cor e eu vou fazer um nozinho. Então, eu vou pegar o fio que tá no trabalho, que é esse verdinho claro, vou passar por cima do fio novo. Então, assim. Ele vai dar uma voltinha e vai parar lá em cima, no mesmo lugar, ó. Agora, esse mesmo fiozinho do trabalho, que é o verde claro, vai passar de novo por cima do fio novo. E, de novo, é ele que vai dar uma voltinha ali no fio. Eu tô com a unha grande, tá meio difícil de mostrar, né? Desculpa aí, galera. Ó, mas ele vai dar a voltinha e vai parar lá pra cima. E agora, a gente pode puxar as 4 pontinhas e apertar bem. Eu gosto de puxar as 4 ao mesmo tempo e depois ainda puxar mais um pouquinho aí, ó. Então, ó, ir apertando bem, ó. E aí, agora a gente pode cortar esse restinho que sobrou ali pra cima. Pode cortar bem rente, que o nozinho não vai se desmanchar. E é só fazer de novo esse último pontinho que a gente desmanchou. Então, agora eu tô fazendo aí o último ponto da carreira. Quando eu puxar esse fio, ele vai ficar mais ou menos ali onde a gente precisa que fique para começar a nova carreira. Então, sobe uma correntinha, vira o trabalho, e essa carreira vai ser de pontos baixos. Então, dentro do primeiro ali, já coloca um ponto baixo, e agora dentro de cada pontinho ali da base, faz um ponto baixo com essa nova cor do fio. E aí, vocês podem ver que o nozinho já ficou do lado avesso ali, ó. Mas se não ficar exatamente do lado avesso, não tem problema, porque a gente vai fazer costuras nessas laterais. Então, quando a gente for fazer os painéis da peça, a gente vai costurar e vai esconder esses nozinhos. E aí, assim, a gente não precisa arrematar tanto fio no final. Demais, né? Então, é só ir fazendo essa carreira de pontos baixos até o final. E quando chegar no final, a gente vai pegar de novo a cor verdinha para fazer uma carreira de ponto alto duplo. Quando chega ali no final, ó, não esquece do último pontinho que vai ficar nas correntinhas. Então, conta ali a 4ª correntinha e coloca o último ponto baixo nela. Agora, a gente vai voltar pro verdinho claro, então vou mostrar de novo como fazer o nozinho para juntar as 2 carreiras. Ó, a gente corta o fio deixando sobrar um pouquinho. Tira a agulha e desmancha esse último pontinho aí, ou pode ser os últimos pontos. Com o fio que tá no trabalho,
Ó, esse é o fio que tá no trabalho, ele vai por cima do fio novo e ele que vai dar uma voltinha no fio novo e vai parar lá em cima, ó. Assim. Agora, o mesmo fio vai dar a voltinha, vai ali por cima e vai dar a voltinha, indo para lá em cima de novo, ó. E agora é só puxar as 4 pontinhas ao mesmo tempo e depois puxa mais um pouquinho as pontas ali para apertar bem e se certificar de que tá bem presinho. E aí pode cortar o fio que tá sobrando, bem rente do nozinho. Dá mais uma testada ali para ver se não vai cair mesmo. E agora é só refazer os últimos pontinhos. De novo, não esquece do último ponto que vai ali nas correntinhas, tá? Agora a gente vai subir 4 correntinhas, que é a altura do ponto alto duplo, vira o trabalho e eu não vou contar elas como ponto, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto duplo dentro daquelas 2 argolinhas ali, dentro do primeiro ponto. Ó, elas não contam como ponto. E aí, agora faz ponto alto duplo dentro de cada ponto da base até o final da carreira. Aí, já fiz o nozinho com a próxima cor. Eu fui usando o verdinho claro como base nas carreiras de ponto alto duplo e nas carreiras de ponto baixo eu fui usando outras cores. Vocês podem fazer a combinação de cores que quiserem por aí. Então, para começar a próxima carreira, faz uma correntinha de altura, vira o trabalho e faz um ponto baixo dentro do mesmo ponto da base. Então, todas essas correntinhas que a gente está fazendo para subir a próxima carreira, a gente não conta como ponto, tá? E aí, vai fazendo ponto baixo até o final. Quando chegar no final, lembra que eu falei que aquelas correntinhas não contam como ponto? Então, a gente não vai colocar o ponto baixo dentro das correntinhas, a gente vai colocar no último pontinho que tem ali na base, as correntinhas vão ficar ali do lado, só pra gente não ficar com furinhos nas laterais, assim elas ajudam a dar uma preenchida. Cheguei aqui no final da minha amostra para vocês verem o tamanho que ficou. Ela ficou com 10 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento. E eu fiz 16 pontos, que foram as 15 correntinhas mais 4, e foram 8 carreiras. Agora eu vou mostrar como fazer o painel das costas. Minha dica é fazer essa amostra antes, para ver se vai ficar com o mesmo tamanho da minha, tá? E se você for usar outro fio ou outra agulha, pode adaptar o número de correntinhas iniciais e de carreiras, para ficar com esse mesmo tamanho também. Aí, conta quantos pontos tem na amostra que você fez e usa ela para medir em uma largura aí de um casaco que você já tenha. Então, vai medindo quantas amostrinhas você precisaria ter para dar a largura que você quer do seu cardigan. Por exemplo, a minha amostra ficou com 16 pontos e eu precisaria de 5 amostras mais um pouquinho para dar a largura que eu queria. Então, eu multipliquei os 16 pontos da amostra por 5 e aí eu adicionei mais um pouquinho, já conto para vocês quanto que ficou. Outra opção é você ir fazendo as correntinhas e ir medindo até ter o número de correntinhas necessárias para ter a largura que você quer. Então, vai fazendo as correntinhas e vai colocando aí em cima de um casaco ou de um blusão que tenha a largura que você deseja que o cardigan tenha. Eu fiz o meu painel das costas com 84 correntinhas mais 4 e um total de 37 carreiras de comprimento. E ele ficou com 57 centímetros de largura e 42 centímetros de comprimento. Se você quiser fazer na mesma ordem de cores que eu fiz, já aproveita para fazer um print agora, ó. Chegou a hora de fazer os painéis da frente, que vão ser conectados nesse painel das costas. Então, vou mostrar como deixar o espaço para o pescoço. Eu marquei 30 pontos, contando de fora para dentro desse lado. Então, ó, de fora para dentro e coloquei um marcadorzinho. E do outro lado também, 30 pontos de fora para dentro e coloquei um marcador. Então, no meio vai ficar com mais ou menos 15 a 16 centímetros. Então, esse espaço vai ficar livre para o pescoço. E os meus painéis da frente vão ficar com mais ou menos 20 centímetros. Então, ó, você pode adaptar
dependendo do número de correntinhas que você fez, deixando mais ou menos essa medida aí também, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. E agora, então, a gente vai pegar um novo fio e começar o primeiro painel da frente. Para seguir a sequência do ponto, eu vou começar o painel da frente com ponto baixo. Então, aqui com um novo fio, a gente vai lá no primeiro pontinho do canto, que é esse aqui, não são as correntinhas, tá? Coloca a agulha ali no ponto, puxa o fio e já faz o primeiro ponto baixo. E aí, agora é só fazer ponto baixo até chegar no marcador. Eu já vou ir escondendo esse fiozinho do início para também não precisar arrematar no final. Chegando no marcador, a gente vai fazer a troca de cor do mesmo jeito que a gente fez na amostra. Então, aqui eu tô voltando com o verde clarinho, porque eu vou manter as mesmas sequências. Aí, eu refaço aqueles pontinhos que eu tinha desmanchado para poder fazer a união dos fios. E a gente vai começar a próxima carreira da frente, subindo as 4 correntinhas. Então, vocês podem ver que é igual o que a gente fez na amostra, o que a gente fez no painel das costas, mas a gente sempre vai trabalhar só até o marcador ali. Então, agora a gente vira o trabalho e faz a nossa carreira de pontos altos duplos, colocando ali no primeiro, porque as correntinhas não contam como ponto, até chegar ao final. E agora a gente vai seguir fazendo essas carreiras na ordem que a gente quiser. Se quiser fazer a mesma ordem do painel das costas, mas só indo e vindo até o marcador ali pra gente ficar com uns 20 centímetros de largura do painel da frente, até ficar com 38 carreiras de comprimento. Então, os painéis da frente, eles vão ficar com uma carreira a mais de ponto baixo, que foi aquela primeira carreira que a gente fez, mas não tem problema. Então, agora é só a gente repetir a mesma coisa no outro painel da frente, começando ali com um fio novo também. Eu vou fazer a mesma sequência de cores do outro painel, então vou deixar as duas frentes iguais. Terminei aqui a frente do cardigan e quando fica aberto, ele fica assim, ó. Então, agora a gente vai dobrar o meio. E vai fazer as costuras laterais, deixando um espaço ali onde eu tô mostrando para os braços. Então, a minha cava, tô mostrando aqui para vocês, eu vou deixar com 22 centímetros. Já vou colocar um marcador de ponto ali, onde eu acho que é mais ou menos o lugar, e vou ir alinhando ponto baixo com ponto baixo, para ver se tá certinho. Então, sem contar ali com aquele primeiro, ó, vai alinhando pontinho com pontinho, da parte da frente com a parte das costas. E agora sim, colocando o marcador no lugar certinho. Ó, agora precisa cuidar para esses nozinhos ficarem do lado avesso. Então, vou pegar um fio novo e vou costurar com ponto baixo. Depois eu vou mostrar para vocês uma outra opção para vocês escolherem a que mais gostarem. Vou começar aqui no primeiro ponto. Então, eu pego uma laçadinha do ponto de um lado, então de um painel, com a laçadinha de um ponto do painel de trás. E aí, faço o primeiro ponto baixo. E aí, agora, é só seguir fazendo essa costura de pontos baixos, sempre pegando uma laçadinha do ponto de um painel com a laçadinha do ponto de outro painel. Onde tem a altura do ponto alto duplo, eu faço de 3 a 4 pontinhos, vai depender muito de como fica a altura do seu ponto. E onde tem o ponto baixo, eu faço só um ponto. Cuidando sempre para deixar esses nozinhos aqui pro lado que vai ser o avesso. Chegando aqui no marcador, eu vou tirar ele e fazer o último pontinho. E aí, eu só corto o fio e passo ali por dentro, arremato. E bora pro outro lado. Aqui, eu vou mostrar como fazer a costura com a agulha de tapeçaria. E aí, para isso, eu vou pegar um fio novo e vou medir esse fio com o dobro do tamanho da costura que eu preciso, deixando uma sobra para cima e uma sobra para baixo. Aí, pode cortar o fio. E a gente vai passar ali na agulha para poder fazer essa costura. E aí, o que que eu faço? Eu sempre pego de baixo para cima, então pegando uma argolinha do painel ali que tá embaixo com o outro painel e sempre seguindo nessa mesma direção. Então, sempre ali de baixo para cima, pegando uma argolinha de um painel com a argolinha de outro painel e vai seguir fazendo essa costura sem apertar demais, porque senão vai ficar marcada até o final.
Cheguei aqui no final, eu gosto de aproveitar esses fiozinhos que ficam assim para arrematar depois, para fazer um nozinho e prender bem essa costura. E a gente tem que voltar lá na outra ponta do fio que a gente começou, para também prender ele, então fazer um nozinho. Eu passo mais uma vez e aí passo a agulha dentro da laçadinha que fez ali. E aí tá pronto, depois é só esconder esses fiozinhos e bora fazer as mangas. Bom, então primeiro vira do lado correto, deixando as costuras pra dentro. E aqui eu já fiz uma manga e vou fazer a outra com vocês. Nessa receita, eu vou fazer essa manga de forma circular. Então, abrindo aqui, eu vou começar ali embaixo e a gente vai trabalhando essas carreiras de forma circular. Então, vamos começar. Com o fio verde, a gente faz as duas laçadinhas para já começar com o ponto alto duplo. E bem ali no pontinho do meio da costura, a gente faz o primeiro ponto alto duplo. Agora, a gente vai seguir fazendo, então, essa carreira de ponto alto duplo. Onde tem ponto baixo ali na carreira de baixo, coloca só um ponto. Onde tem correntinhas ou ponto alto duplo na carreira de baixo, pode colocar de 3 a 4 pontos. Então, depende muito também da altura do seu ponto. Vai testando e vendo como que fica melhor. Ah, e aqui, lembra de ir escondendo os nozinhos também. Chegando no final da carreira, faz um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Corta o fio. E aí, é só fazer o que a gente estava fazendo antes, então, para trocar de cor da mesma forma, né? Desmancha ali os pontinhos, faz o nozinho e sobe a carreira com a nova cor. Uma dica que eu acabei não fazendo é ir virando o trabalho para subir essas carreiras da manga. Isso ajuda a deixar a cicatriz menos visível ou mais invisível, mas eu fui fazendo direto sem virar, como vocês podem ver. E também tudo bem, porque essa parte vai ficar embaixo do braço, então mesmo que apareça ali onde que tá subindo sempre as mesmas correntinhas, não tem problema, porque não vai aparecer. Chegando no final dessas carreiras de ponto baixo, faz a mesma coisa, fecha com um baixíssimo ali no primeiro ponto, e é só seguir essa mesma ordem. Agora, na próxima carreira, é só subir as 4 correntinhas de altura do ponto alto duplo e ir fazendo as carreiras. Eu já vou mostrar aqui para vocês quantas eu fiz. Ó, foram 25 carreiras normais e agora eu vou começar a fazer algumas diminuições nas carreiras de ponto baixo, mas você pode fazer de forma reta essa manga até o final, tá? Eu experimentei e decidi que quando chegou mais ou menos aqui da minha manga, eu quis diminuir um pouquinho, mas assim, vocês vão ver que vai ser bem pouca coisa, então se vocês não quiserem fazer diminuição, não precisa. Nessa 26ª carreira, eu vou colocar 4 diminuições. E aí não tem lugar certo, tá? Eu só vou espalhar elas, mais ou menos ali onde eu tô mostrando no vídeo. E aí a gente começa, então, fazendo ponto baixo normal. E quando chegar mais ou menos ali onde eu tinha mostrado, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa diminuição. Ó, agora eu vou fazer a diminuição, a gente vai ali no próximo pontinho, puxa o fio e não fecha o ponto. Vai no próximo, puxa o fio e aí sim finaliza o ponto tirando as 3 argolinhas ao mesmo tempo. Então, assim a gente transforma os 2 pontos que estavam na carreira anterior em um ponto só nessa carreira. Aí eu vou seguir fazendo ponto baixo normal e vou espalhar aí mais 3 diminuições ao longo dessa carreira. Na próxima carreira de ponto alto duplo, a gente faz a carreira normal. E aí, na próxima carreira de ponto baixo, eu vou fazer 3 diminuições. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, nessa 28ª carreira, eu também fiz diminuições. Foram 3. E aí, que nem na anterior, não tem muito segredo. A gente vai colocar essas diminuições só de uma forma que fique espalhada. Eu coloquei mais ou menos aqui, aqui e ali. Então, foram só 3 nessa. E agora eu vou descer o restante das carreiras reto, então, sem diminuir mais. Terminei aqui e no total foram 33 carreiras na manga. Agora eu vou fazer um detalhezinho aqui para finalizar e deixar mais bonito. E vocês podem ver que a diminuição que eu fiz no punho é só um detalhe mesmo, né? Então, se preferir, pode fazer sem diminuições. Depois que eu terminei as 33 carreiras, eu não cortei o fio e agora eu vou fazer uma correntinha. Vou no próximo ponto e faço um baixíssimo, que é só puxar assim como eu tô mostrando. Faz uma correntinha, vai no próximo e faz um baixíssimo. Faz uma correntinha, vai no próximo ponto e faz um baixíssimo.
E vai repetindo isso, uma correntinha e um baixíssimo até o final da carreira. Quando chegar no fim da carreira, faz um baixíssimo no primeiro ponto e aí pode cortar o fio. Agora, só falta fazer esse mesmo acabamento que a gente fez nos punhos em toda a volta do cardigan, mas antes eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Vou começar aqui na parte das costas, eu já prendo o fio com um ponto baixo e vou fazendo ponto baixo dentro de cada ponto. Quando chegar nesses últimos 4 pontinhos, ó, que eu tô mostrando ali, eu vou fazer 2 diminuições só para dar uma apertadinha nesse decote. Então, a gente vai fazer as diminuições que nem eu mostrei ali na manga. Aqui a primeira e mais uma. E agora a gente segue colocando um ponto baixo onde tem ponto baixo na carreira de baixo e 3 a 4 pontos baixos onde tem um espaço de ponto alto duplo embaixo. E aí vai escondendo os nozinhos que a gente fez para unir as cores. Quando chegar ali na ponta, a gente vai colocar 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto da base. Então, ali no último pontinho que tem nessa lateral, eu coloco 3 pontos baixos, ó. Então, coloquei 2, vou colocar mais um. E aí, assim, a gente consegue fazer essa curvinha para o casaco não ficar dobrando, sabe? E aí, quando fizer toda a volta e chegar lá no outro lado do pescoço, faz as diminuições também. Então, faz 2 diminuições naquele cantinho que nem a gente fez no início. Agora, para finalizar, faz um baixíssimo no primeiro ponto, sobe uma correntinha, vai no próximo e faz um baixíssimo. Faz uma correntinha, vai no próximo e faz um baixíssimo, uma correntinha, no próximo um baixíssimo. E repete isso em toda a volta do cardigan. É o mesmo acabamento que a gente fez nas mangas. Eu acho que fica um charme e é um detalhe que faz toda a diferença. Olhem só que amor. Terminando aqui, faz um baixíssimo no primeiro ponto e aí pode cortar o fio. Passar ali por dentro do último pontinho e agora é só arrematar esses fiozinhos que ficaram, que ainda bem que são bem poucos. Eu escondo esses fiozinhos com agulha de tapeçaria, então eu passo ali pro avesso da peça e vou escondendo por dentro de alguns pontinhos. Então, não tem muita regra também, mas é bom esconder pelo menos assim em 3 direções, é como eu gosto de fazer, tá? Tem gente que esconde de outras formas, mas ó, eu vou passando ali para baixo, aí eu passei por um lado e vou voltar pro outro lado. Depois a gente pode cortar esse fiozinho e pronto. Esse foi o resultado, espero que você tenha gostado. E se fizer essa receita, me manda. Já deixa um coração aqui nos comentários para eu saber que você viu. Um beijo!